Olá! Nesse vídeo falaremos sobre estudos de conforto. Conforto não deixa de ser todo aquele estudo que envolve o bem-estar do usuário no seu espaço. Muitas vezes foram deixados de lado esse estudo na arquitetura, mas hoje o conforto é primordial para executarmos tarefas, trabalharmos e movimentarmos durante o dia a dia. E devemos sim dar a importância devida a esse estudo, que a arquitetura vem evoluindo cada vez mais. Então sente-se, fique à vontade, para começarmos a assistir esse vídeo e darmos a devida importância para tais estudos como iluminação natural e artificial, ventilação, acústico, sustentabilidade e ainda, no final do vídeo, mostraremos um exemplo arquitetônico que demonstrará de forma mais clara os estudos apresentados nesse vídeo. Boa aula! A iluminação natural. A radiação solar é a principal fonte de energia que temos. Ela é fonte de luz e calor que, consequentemente, gera eficiência energética e pode ser dividida em direta e difusa. A radiação solar direta é a parcela solar que atinge diretamente a Terra. Já a radiação solar difusa é a parte da radiação solar incidente na atmosfera que sofre um espalhamento, tendo assim a sua direção alterada. Falando um pouquinho sobre a luz natural, a eficiência luminosa desse tipo de luz é, em muitos casos, maior que diversas alternativas de luz artificial, além de diminuir a carga de resfriamento que é necessária nos edifícios. Tanto a radiação solar como a luz natural podem variar muito de um instante para o outro. Com o céu limpo e o céu nublado, a luminância muda, o zenite muda e a atmosfera também. Algumas estratégias de iluminação natural são pátios e átrios, prateleiras de luz, as cores, a orientação solar e também as aberturas zenitais. Iluminação artificial. As lâmpadas são fontes elementares de luz elétrica. Podemos proteger, refletir, refratar, filtrar ou simplesmente expor as lâmpadas. E elas são divididas basicamente em dois grupos, que são as incandescentes e as de descargas gasosas. Falando um pouquinho delas, as lâmpadas incandescentes resultam do aquecimento de um filamento até um valor capaz de produzir irradiação na porção visível do espectro. Elas têm algumas vantagens, são elas tamanho reduzido, baixo custo inicial, funcionamento imediato e uma excelente reprodução de cores. E também tem as suas desvantagens, como a eficiência luminosa baixa, a vida útil limitada, uma luminância alta, causando ofuscamento, e um custo de operação elevado. Agora, falando um pouquinho sobre as lâmpadas de descargas gasosas, a iluminação desse modo não possui filamento. A luz é produzida pela excitação de um gás, contido entre dois eletrodos. Essa excitação produz radiação ultravioleta, que ao atingir a superfície interna do tubo, revestida por substâncias fluorescentes, é transformada em luz. E ela precisa de dispositivos auxiliares para funcionar corretamente. Ela também tem algumas vantagens, que é uma boa eficiência luminosa, uma boa reprodução de cores, uma baixa luminância, reduzindo o ofuscamento, e uma vida média alta. As suas desvantagens são as seguintes: necessitam do equipamento auxiliar, tem um maior dimensionamento, um custo inicial maior e uma produção de ruídos pelos reatores. Ventilação. Vento é a parte da circulação da camada atmosférica mais baixa, chamada troposfera. A circulação de ar se dá por movimentos verticais e horizontais. A ventilação natural pode ser empregada com 3 finalidades principais: manter a qualidade do ar nos ambientes internos, remover toda a carga de ar adquirida pela edificação em decorrência dos ganhos de calor externos e internos, e também promover o resfriamento fisiológico dos usuários. A configuração dos fluxos de ar no interior de uma construção é determinada por 3 fatores principais: o tamanho e a localização das aberturas de entrada do ar na parede, o tipo e a configuração das aberturas usadas e a localização de outros componentes arquitetônicos nas proximidades das aberturas, tais como divisórias internas e painéis verticais ou horizontais. A ventilação cruzada ocorre quando o ar entra na edificação por um lado, passa pelo espaço interno e sai pelo outro lado. A configuração no fluxo do ar de uma edificação é determinada pelo tamanho e localização das aberturas de entrada do ar na parede.
sendo que quanto mais perpendicular seja essa abertura à direção do vento predominante, maior a sua eficácia. A ventilação através do efeito chaminé faz com que a diferença de temperatura gere correntes convectivas, que proporcionam renovação do ar nos ambientes. Conforto acústico. A noção de conforto ambiental deve-se aos nossos 5 sentidos. A acústica estuda os fenômenos do som e sua interação com nossos sentidos para minimizar as condições desfavoráveis, como ruídos, buscando reduzir ao máximo os ruídos que podem comprometer a audição, controlar os sons, evitando interferências excessivas, como ecos e reverberações, garantindo o entendimento perfeito entre ouvinte e locutor. Som é uma onda mecânica e depende de 4 fatores: fonte, superfície, meio de propagação e receptor. Recepção do som pelo ouvido humano. A função do sistema auditivo é transformar ondas mecânicas do som em impulsos elétricos, entendíveis ao cérebro, e é formado por 3 partes. Primeiro, o ouvido externo, chamado de concha acústica, que capta os sons encaminhando pelo canal auditivo até o tímpano. Segundo, o ouvido médio, tímpano, vibra e transmite a energia para os ossículos, martelo, bigorna e estribo, nesta ordem, reduzindo a amplitude da onda e intensificando a energia para o ouvido interno. E terceiro, o ouvido interno, a membrana tubular, caracol, preenchida de líquido que transmite a energia vibratória às células, e estas mandam estímulos eletroquímicos ao cérebro pelo nervo auditivo. Distinguimos 2 tipos de som, pela agradabilidade ou desconforto, o som musical e o ruído, ou ainda pelas características físicas. Ruídos podem incomodar ou danificar imediata e irreversivelmente o ouvido, conforme o tempo e a intensidade de exposição. O entendimento das características físicas do som como onda é uma suma importância para os estudos de projetos acústicos. Um som ele apresenta as seguintes características: altura, intensidade, duração e timbre. O som mais grave que o ouvido humano consegue detectar é de aproximadamente 20 Hz. Existe uma relação inversa do comprimento de onda com a frequência. Quanto menor a frequência, maior o comprimento da onda. E quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda. Amplitude é o máximo valor atingido no eixo vertical em um período, e a grandeza é responsável pelo volume do som. Assim, ao invés de dizermos que o volume do som está alto ou baixo, devemos dizer que ele está com alta ou baixa amplitude ou intensidade. Intensidade é a energia transmitida pelo som em watts, metros por quadrado, e reduz proporcionalmente ao quadrado da distância, duplicando a distância em relação à fonte. Velocidade. A velocidade mede o espaço percorrido em determinado tempo, independente da frequência e da amplitude da onda, mas depende das características do meio em que se propaga, pressão, umidade, temperatura e do próprio meio, os materiais diferentes. Reflexão. Para ondas de qualquer natureza, os ângulos dos raios incidentes e refletidos são iguais em uma mesma superfície, independentemente de sua natureza. Contudo, a forma da superfície, plana, convexa ou côncava, interfere na direção do raio refletido. A reflexão é a responsável pelos ecos e reverberações. A absorção ocorre na superfície incidente e é responsável pelo decaimento da energia sonora, fenômeno importante na arquitetura. A energia absorvida pode ser transformada em outros tipos de energia, principalmente térmica, produzir nova fonte sonora no material incidente, ou refratar o som para o terceiro, a energia transmitida. Quando vamos projetar, deve-se levar em conta o conforto acústico, pois esse interfere diretamente na vida e dia a dia das pessoas que utilizam aquele determinado ambiente. Para isso, pode-se adotar diversas estratégias projetuais, adequando os espaços ao conforto acústico, como o uso de materiais absorventes que reduzem a reverberação do som nos ambientes, uma vez que esses materiais absorvem o som, evitando sua reflexão. Alguns materiais funcionam até mesmo como isolantes acústicos, formando uma barreira que impede o som de um ambiente passe para outro.
evitando assim o incômodo dos usuários e o mascaramento do som. Podemos classificar os materiais quanto ao comportamento acústicos. Eles podem ser isolantes, refletores, absorventes e difusores. Sustentabilidade é um conceito que, relacionando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, busca suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações, qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que é necessário à conservação da vida. Uma construção se torna sustentável quando o projeto e sua execução são baseados em soluções para reduzir os impactos ambientais. Sendo assim, todas as etapas construtivas é implantada modificações conscientes e ecologicamente corretas, tornando o empreendimento uma construção sustentável. Algumas vantagens são valorização do imóvel, economia de energia, economia e reaproveitamento de água, isenção tributária, redução de custos operacionais da obra e principalmente com reformas, contribuição com o meio ambiente devido à diminuição de gases de efeito estufa, além da economia com descarte excessivo de resíduos. E agora sim, vamos conhecer o nosso exemplo arquitetônico, que é muito conhecido pela sua forma de conforto muito bem consolidada. De forma que pudéssemos exemplificar os artifícios de conforto citado anteriormente, escolhemos o edifício Terry Mary Rex, localizado em Londres, um arranha-céu projetado por Norman Foster, um arquiteto ousado e visionário. Foi concluída a obra em 2003 e inaugurado em 2004, com 41 andares, 180 metros de altura. Edifício esse chamado popularmente por ser um pepino gigante pela sua semelhança de formato, é conhecido por utilizar métodos de poupar energia que lhe permitem usar metade da energia que uma torre semelhante usaria. Alguns artifícios como poços para ventilação natural, iluminação natural através desses vazados e vidros com espessura dupla são alguns dos atrativos que tornam o prédio a ser mais sustentável. Falando um pouquinho sobre a relação de iluminação dentro do nosso edifício, um dos sistemas que colaboraram para a redução de 40% do consumo de energia do prédio são os 5.500 painéis de vidro que servem de paredes externas e aproveitam o máximo da luz solar, abrindo automaticamente. Aumenta, assim, o sistema de condicionamento de ar natural de acordo com o vento e com o sol. A sua fachada ela é toda coberta com uma dupla camada de vidros triangulares contínuos que seguem até o topo do edifício. São eles o vidro duplo exterior e o vidro interior laminado. Isso serve para otimizar o investimento sem retirar a entrada de luz e para permitir a ventilação e a entrada de luz natural por meio das cortinas externas. Essa dupla camada serve para expelir o calor em excesso nos períodos quentes. E apesar de aparentar ser meramente visual, esse grid da superfície e toda a sua estruturação foi desenvolvida para sustentar a edificação. Devido ao seu formato e ao seu sistema de ventilação dado por átrios, o edifício faz com que se integre ao seu terreno e permite o uso de forças naturais de ventilação, assim possuindo um baixo consumo de energia elétrica. O ar fresco é aspirado através de grandes átrios, que são chamados de poços de luz, em formato espiral, que ventilam naturalmente os escritórios e minimizam a dependência do sistema de climatização artificial.